Olá, bem-vindos ao meu trabalho de iniciação científica, de tema Utilização de Inteligência Artificial e Deep Learning na Infraestrutura e Logística de Portos Brasileiros. O professor orientador é o Dr. João Ferreira Neto e eu sou o João Pedro Lopes Wunderlich. Bom, a motivação para esse trabalho começa com a grande importância que o granel tem tido nos últimos anos na frota marítima, tanto brasileira quanto exterior. Brasileira, principalmente, devido aos produtos a granel que o Brasil exporta, seja soja ou minério. O Brasil é muito forte na exportação de commodities. Por isso, o mercado marítimo de granel é muito importante para o país. Nesse primeiro gráfico, a gente percebe que a tonelagem da frota mercante mundial, 43% corresponde a navios graneleiros, sendo que 29% corresponde a navios petroleiros. E no segundo gráfico a gente consegue ver a grande importância que a frota mundial graneleira tem tido nos últimos anos, sendo que só vem aumentado nos últimos 20 anos. O objetivo da pesquisa, portanto, é estudar soluções de infraestrutura e logística para portos graneleiros brasileiros, utilizando como principais ferramentas inteligência artificial e deep learning. Para isso, o primeiro passo na nossa metodologia foi a coleta de dados do terminal de Tubarão, um terminal controlado pela Vale, que é responsável por exportar minério de ferro para fora do país, a granel, claro, e através dele a gente conseguiu entender como um porto a granel funciona, todos os aspectos intrínsecos a ele e que dados que a Vale coleta do próprio porto, sabe? E o segundo ponto da nossa metodologia foi o estudo de 3 artigos que abordam soluções diversas para terminais graneleiros e estudamos a aplicação de cada um no contexto brasileiro. Sendo assim, estudamos 3 artigos, além dos dados do porto do terminal de Tubarão. O primeiro foi um artigo desenvolvido pelo professor Álvaro, na Universidade de Aalto, na Finlândia, que, que usa um modelo de machine learning, inteligência artificial, para agrupar os portos da Europa por tipo de porto, sejam eles um porto que recebe um certo tipo de navio ou envia navio para um certo destino. Então, o artigo mostra como é possível agrupar portos por tipo de porto. E isso seria muito interessante para o Brasil, para o desenvolvimento da cabotagem no país, que tem grande potencial devido à costa marítima extensa do país, mas ainda é muito subdesenvolvido. O segundo artigo foi desenvolvido numa universidade da Espanha, por De Leon, e usa um modelo de inteligência artificial e machine learning para conseguir resolver o problema de alocação de berços no porto. Então, por exemplo, o terminal de Tubarão possui 3 berços, cada um com suas características específicas. E um dos problemas de um porto graneleiro é saber como alocar esses berços de maneira mais adequada para cada navio em cada horário. Então, um sistema de inteligência artificial seria muito útil para isso. O terceiro ponto é o terceiro artigo estudado foi desenvolvido na China por 2 autores e e usa modelos de inteligência artificial para tentar definir a capacidade de um terminal graneleiro e definindo quanto é a tonelagem que esse terminal é capaz de suportar. Como conclusão, a gente chega que os modelos de inteligência artificial e de planning podem ser utilizados no país, mas necessitam de algumas adaptações para o contexto brasileiro e ainda é necessário um extenso trabalho de coleta de dados nos portos, visto que ainda é muito defasada a infraestrutura de tecnologia, seja ela também num porto como o terminal de Tubarão, por exemplo. E para aplicar modelos de inteligência artificial e deep learning é necessário uma coleta extensa de dados. Por fim, quero agradecer ao professor orientador João Ferreira Neto e ao funcionário da Vale Luiz de Viana que nos cedeu tempo para uma entrevista, perguntando dados sobre o Porto de Tubarão. Muito obrigado pela atenção.